Olá, eu sou o João e esse vídeo é atendendo especialmente ao pedido da minha seguidora Jane Stella, que me acompanha aqui no YouTube há um bom tempo e também me segue no Instagram para que eu falasse sobre o Caladium, essa planta multicolorida tão linda e tão encantadora. Então o vídeo de hoje é sobre o Caladium. O Caladium é uma planta nativa das florestas tropicais da América do Sul e da América Central, inclusive é nativo do Brasil, tá? E é muito encontrado em florestas tropicais aqui do nosso país. Além disso, é uma planta pertencente à família das Aráceae e por esse motivo ele é cultivado pela beleza das suas folhagens. O mais interessante dessa planta é que as folhagens têm variações, né, de cores que vão desde o vermelho ao verde, passam também pelo branco e tem diferentes cores, mesclas e combinações de cores, né, que realmente fazem um colorido muito especial nas nossas decorações de interior e também nos nossos jardins. Ele realmente traz uma coloração e um destaque, né, para as decorações. É uma planta que era muito cultivada aqui no Brasil nas décadas de 60 e de 70, depois ele deu uma sumidinha, mas agora ele está voltando com tudo para as decorações, inclusive está voltando a ser produzido, né, a nível comercial aqui no Brasil e está voltando com tudo para as decorações. Em geral, o Caladium é uma planta fácil de cuidar, ele é bem tranquilo em relação aos cuidados, e o que essa planta gosta é de um ambiente de calor e de umidade, assim como do local de origem, né? Então, é uma planta para meia sombra, pode ser cultivada dentro de casas, em ambientes internos, é super tranquilo. Inclusive, ó, essa planta tem folhas finas. Planta de folha fina, normalmente, é uma planta para meia sombra, então é uma Aráceae e é uma planta de clima tropical que vai perfeitamente naquele ambiente interno mais sombreado, né? Mas precisa ser um local bem iluminado, tá? Porque ele precisa de muita claridade para se desenvolver. Inclusive, é uma planta, né, que na natureza é encontrada abaixo de outras árvores, então por aí a gente já consegue observar, né, qual é o seu local de origem e qual é o ambiente que ele mais gosta para se desenvolver. E claro, nesse sentido, se você quer plantar caladiums no seu jardim, em áreas externas, plante abaixo de outras plantas ou de outras árvores que façam, né, um pouco de sombra nessa planta, porque ela não tolera muitas horas de exposição direta ao sol forte, porque ele queima essas folhas, mas saiba que o sol fraquinho do inicinho da manhã ou do finalzinho da tarde, ou alguns poucos raios solares filtrados, né, através de outras plantas nessa planta aqui, ela tolera muito bem e isso favorece o seu crescimento. Por ser uma planta de clima tropical, o Caladium também gosta de umidade tanto aqui no substrato, na terra, mas também nas folhas. Então é interessante, né, fazer regas frequentes na planta, mantendo aqui a terra sempre úmida. Só não é interessante encharcar, porque ele tem um rizoma, que é um bulbo como se fosse uma batatinha, que é uma estrutura que armazena água e nutrientes, então não precisa molhar, né, em excesso e não pode encharcar a planta porque senão acaba apodrecendo, tá? Mas ele gosta de umidade, inclusive nas folhas. É interessante borrifar água com um borrifador ou com um pulverizador, principalmente em dias mais quentes, né? Já que a planta gosta dessa umidade, ou então você pode levar embaixo do chuveiro e dar um banho nessas folhagens, né, com água fria ou embaixo da torneira, que essa planta vai gostar, né, dessa umidade também nas folhas e no substrato. Um fato sobre o Caladium é que essa planta entra em dormência no período do inverno, então normalmente nessa época do ano ela vai perder todas as suas folhas, elas vão amarelar, né, e vão cair da planta, então não se assuste com isso, é normal, faz parte da genética da planta, já que ela não gosta de um clima muito frio, tá? Então, principalmente se você mora no sul do Brasil, é normal que a sua planta perca todas as folhas no período do inverno, e aí quando vai voltando, né, um clima mais quente, primavera, verão, e as chuvas também vão retornando, a planta vai rebrotando, gerando novas folhas e vai crescendo, né, se tornando essa lindeza que ela é. Então não se assuste se a sua planta perder todas as folhas, né, na entrada do outono e principalmente no inverno, mas saiba que ela não está morta e continua, né, o seu bulbo, que é o seu rizoma, é como
como se fosse uma batatinha mesmo, aqui enterrada no substrato e na terra da planta. Então você tenha paciência que na primavera e verão ela vai rebrotar com todo esse charme e toda essa elegância que ela tem. Outro fato sobre essa planta é que ela é uma planta, infelizmente, tóxica para seres humanos e para animais de estimação. Ela é tóxica quando é ingerida, né, essas folhas ou caule, tá? Se você tem animais de estimação que normalmente, né, comem planta, né, eles mexem, aí é importante que você tenha esse cuidado, né, de se atentar para isso, ou coloque a sua planta mais no alto, né, e não deixe que o seu animal de estimação entre em contato com ela, ou até mesmo crianças, né, bebês que realmente podem, né, entrar em contato com essa planta, comer pequenas partes dela. Tenha esse cuidado porque infelizmente é uma planta tóxica, tá? E um outro fato que essa planta não gosta muito é de um local muito ventilado, com muita corrente de vento, tá? Ventilação ele gosta, precisa inclusive para fazer trocas gasosas com o meio ambiente, mas não gosta de local muito ventilado, né, com muita corrente forte de vento. Por quê? Porque essas folhas são sensíveis, tá? Como uma planta tropical, ela não gosta de muita ventania. Por quê? Porque o vento em excesso vai fazendo com que as folhas desidratem, percam umidade, e como essa planta gosta de umidade, isso não vai fazer tão bem para ela. Então, essas são as dicas básicas de cultivo para o caládio, inclusive em relação à adubação. Não precisa se preocupar muito, tá? Porque essa planta é uma planta bem tranquila, desde que você tenha ela em um substrato mais fértil, né, rico em matéria e em compostos orgânicos, ela vai se adaptar super bem, vai ter um bom crescimento. Não precisa se preocupar tanto com a adubação, mas caso você queira fazer, pode fazer com o adubo que você já usa ou com o NPK 10-10-10. Inclusive, né, se você quer fazer mudas dessa planta aqui, a maneira mais fácil é separando, né, os rizomas, que são as estruturas presentes aqui no substrato da planta, que vão se multiplicando, né, conforme a planta vai crescendo com o passar dos meses e dos anos. Então, essa é a maneira mais simples de fazer mudas, e você pode ir separando, inclusive, as mudas, né, os novos brotos que vão surgindo aqui na planta. Deixa que eles cresçam um pouquinho e aí você vai separando com as folhagens, porque essa é a maneira mais fácil de se gerar mudas dessa planta. Então assim eu vou finalizando esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.